Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui novamente nessa quarta-feira. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2021. A gente está aqui mais uma vez para trazer informação, trazer conhecimento. E como não poderia deixar de ser, né? Hoje estamos num tempo um pouco diferente, né? Porque estaríamos vindo de um carnaval, onde teríamos um feriadão prolongado. E foi o que justamente não tivemos, né, devido à pandemia, devido a vírus, enfim. E muito diferente do que a gente estava acostumado com o nosso fevereiro, né? Mas as expectativas são muito boas, tendo em vista que a vacina está aí, o pessoal está usando, está tudo sob controle. E acredito que as coisas vão melhorando. Se, claro, todo mundo se cuidar, todo mundo usar o seu álcool gel, todo mundo usar a sua máscara. Aqui a gente está em distanciamento social, então, por isso não há necessidade, né, de fazer o uso da máscara. E até porque a gente vai falar bastante, então prejudica um pouco a questão da fala também. Hoje, o nosso assunto é muito importante, né? Foram muitos pedidos para que a gente trouxesse esse assunto para as nossas lives, que é a agricultura, né? A expectativa da safra 2020 e 2021. E já quero iniciar agradecendo o Emanuel, que está aqui com a gente, que é engenheiro agrônomo da Copérdia, e que vai hoje ajudar a gente aí a esclarecer algumas dúvidas minhas, das pessoas que estão nos ouvindo, e trazer informações justamente sobre a nossa safra. Como é que vamos ficar, como é que vamos agir, o que é que vamos fazer, né? O que a gente tem aí para trazer de informação para vocês. Seja bem-vindo, Emanuel. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Aline, pelo convite. Eu, em nome da Copérdia. Então, como a Aline disse, o meu nome é Emanuel Bergosso, sou engenheiro agrônomo, né? Atuo no Planalto Norte faz pouco tempo. E agradeço aos ouvintes, então, que tiraram o seu tempo para nos escutar aqui. Hoje é mais uma troca de informação mesmo, né, Aline? Isso. Então, vamos perguntar e o que chegar do alcance nosso, nós vamos tentar responder. Isso, até a gente quer agradecer as pessoas que já estão aí com a gente, o pessoal que está entrando aí, a Simone, boa noite, Simone, a Jucimara. O pessoal vai entrando à medida que o tempo vai passando e a gente quer que as pessoas interajam. Realmente aquilo que a gente puder responder no nosso tempo será respondido. O que não pudermos responder aqui, né, faremos isso posteriormente. Fica aí, né, a dica, né, quem tiver alguma dúvida, quiser solicitar, né, um esclarecimento, às vezes até maior, que não queira fazer aqui, vai poder conversar com o Emanuel, né, ele está na Copérdia, ou chega lá e alguém vai informar onde é que ele está, e ele vai poder estar esclarecendo melhor, né, às vezes se for uma dúvida mais pessoal, alguma coisa, mas às vezes não é tão pessoal, então é importante também que você traga para nós as suas dúvidas. E aí a gente vai tentar, né, pelo menos responder. Mas falando em agricultura, a gente vê que nesses últimos 40 anos houve uma certa explosão, né, da nossa agricultura. No sentido de que tudo ficou inovação, né? Hoje você não tem mais uma agricultura de subsistência. Ela até existe, mas de uma maneira bem, vamos dizer assim, menor, né? Em menor quantidade. E hoje tudo que você vê é inovação, é qualidade. Eu achei até um termo interessante, dando uma lida, né, e uma estudada para a gente conversar hoje sobre as fazendas inteligentes, né? Uma coisa assim que a gente vê como uma coisa do futuro, né? Que a gente não até, sei lá, vamos pensar assim na nossa idade, que somos bem jovens, né? Até uns 20 anos atrás, uma expressão dessa causaria um certo achismo, assim, né? Vê como uma coisa do futuro. A pessoa, né? ficaria um tanto quanto sei lá, enobrecida, assim, falar em fazendas inteligentes. Jovens, né? E hoje a gente vê até uns 20 anos atrás, a fazenda, dessa o agricultor um certo que não parte para esse lado, ele acaba achismo, assim, né, deixando um pouco a sua A pessoa produtividade, ficaria vai deixar um pouco a sua até, rentabilidade também para trás. falar em fazendas Além inteligentes, disso, né? a nossa agricultura, ela movimenta todo o planeta, né? Nós somos movidos pela nossa agricultura. Nós comemos a nossa agricultura, né? Se por assim
entendermos. Hoje, 43% mais ou menos das exportações brasileiras são advindas da agricultura, né? Ou do agronegócio em si, né? Que aí mistura um pouco a questão não só da agricultura, mas também da pecuária. Mas é algo assim que vem crescendo muito, que vem se tornando um assunto muito relevante para ser discutido em todos os lugares. E por isso a necessidade da gente estar aqui. E eu quero iniciar questionando até para você esclarecer para as pessoas que nos ouvem, uma dúvida até minha, com relação a esse período que a gente teve muito diferenciado de safra. Nós tivemos um ano de a safra 2019, 2020, de muita seca, né? Esperávamos com previsões uma situação e acabou que agora em janeiro tivemos uma grande surpresa. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa frustração ou essa melhora, vamos dizer assim, até nessa safra. Então, Aline, a safra 19 e 20 pegou a região, na verdade, não só o Planalto Norte, pegou o sul inteiro, né? Então, os produtores sentiu muito essa perca em produtividade, né? O produtor meio que descapitalizou, tinha uma projeção de uma safra melhor, não deu a projeção que era para ter dado, né? E os meteorologistas eles tinham colocado o ano da safra 2021 também como ano de laninha, né? Então o produtor talvez se preparou para ter usado variedades mais resistentes à estiagem, né? Com poder de enraizamento melhor, outro ciclo, né? E agora estamos vendo aí que mudou totalmente, né? Foi um mês de metade de dezembro, já começou chuvoso, né? Janeiro muito chuvoso, né? Chuva acima da média. Então, teve alguns benefícios e alguns malefícios, né? Mas mais benefício, né? Que bom, pelo menos isso, né? Porque, na verdade, a chuva em si, em janeiro trouxe alguns malefícios, no modo dizendo, né? Como deu algum abortamento de vagem, né? A soja teve algum abortamento de vagem, alguma coisa abortou flor, mas se fosse seca era pior, né? Pode ter certeza que quem vivenciou a lavoura no passado, em relação a esse ano, a lavoura está bem mais bonita e acho que a produção vai ser bem melhor, né? Porque até a gente eu participo muito do meio agrícola, mas não sou agricultora, né? Então a gente ouvia muitas pessoas questionando, principalmente em relação às doenças, né? Porque aí com a chuva também vieram muitas doenças, né? O que dá para você ver a campo, a doença que mais impactou aí foi o mofo branco, né? Esclerotina, que ela necessita de um período de molhamento, 12 horas de molhamento com 24 horas de temperatura amena, né? Em torno de 15 a 20 graus, 25 graus. E é o que ocasionou, né? Não estava tão quente em janeiro. Pode ver que não teve excesso de temperatura. Agora, entrando em fevereiro, já começou a aumentar mais a temperatura, né? Daí já começa a estar ocasionando outros tipos de doença, tipo a ferrugem, né? E então já tem foco de ferrugem na região e o produtor já está bem atento, porque já safras passadas já perdeu muito por ferrugem, né? Então hoje o produtor está entrando mais preventivamente, usando um produto específico, né? Mas falando do mês de janeiro, foi o mofo branco mesmo. Produtor que não usou produto específico, que teve talvez uma rotação de cultura, uma boa palhada, usou um biológico, né? Então ele já sentiu que a lavoura, quem usou já deu diferença Tem e não dá resultado. E não está tendo aquela perca, né? Sim. Lembrando agora, né, quando ele fala de questão de solo, de raiz, de enraizamento, lembrar os meus alunos lá da biologia, né, que acho que a questão da agricultura, porque ela envolve muitas áreas de conhecimento, né? E o agricultor, às vezes, é taxado até como alguém que é muito simples, né? E hoje o agricultor, ele supera muito essas expectativas no sentido de evolução mesmo, né? De conhecimento. Porque a agricultura, ela exige que você tenha muito conhecimento em muitas áreas para conseguir ir adiante com essas
doenças principalmente, e com a própria situação que você falou. Esperávamos mais um ano de seca, né, e veio a chuva, e aí você tem que meio que adivinhar, né? A questão do produtor, hoje o produtor está bem tecnificado, né? Hoje tem muita informação pro produtor rural. Pode notar que a evolução que a Aline comentou aí da agricultura evoluiu em vários quesitos, tecnologia, hoje tem agricultura digital, né? Que se fala muito nessa parte digital do agronegócio, né? Então quem não partir para esse meio vai ficando para trás, né? E hoje o produtor não é mais amador, né? Não tem mais espaço para amadorismo, então tem que trabalhar em cima de, claro, a gestão, né? Tem sempre que cuidar da gestão, mas sempre em cima da tecnologia. Hoje tem tecnologia, todo dia está vindo tecnologia, né? Por isso que o produtor tá correndo atrás, o seu agrônomo, o seu técnico que visita a lavoura, também está buscando muito conhecimento, né? Então, eu acho que seria desse meio aí. Vê como é um conjunto, né? Porque você tem que ter a administração, você tem que ter a gestão, você tem que ter a matemática, a biologia, né? Todo o conhecimento para conseguir fazer com que tenha uma safra boa, né? Uma safra que realmente dê resultados. Um outro questionamento que a gente ouviu bastante e até foi assim um motivo de grande alegria esse ano para a agricultura foi a questão do feijão, né? A gente vinha de muitos anos que o feijão estava em baixa, né? Aqui na nossa região, principalmente, quase que não se plantava em grande escala. E aí, quem plantou feijão esse ano, como diz o outro por aí, lavou de ganhar dinheiro, né? Porque foi uma safra que produziu bem e que foi muito bem pago, né, pelo produto. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso e, juntando a isso, a questão de será que o preço do feijão vai continuar bom para quem está fazendo ainda a safrinha, quem colheu o fumo ou quem tinha um milho que já tirou, está tentando fazer uma safrinha do feijão. Isso vai ter um resultado? Há uma expectativa? Como é que você enxerga isso, né, diante da empresa? Assim, feijão, a cultura do feijão, ela é uma cultura de muito risco, né? Ela necessita muito de clima, é um valor alto de custo, né? Então, o produtor tem que estar sempre atento, porque não é uma lavoura de soja que talvez aguente mais a diversidade de clima, né? Mas, com o passar do tempo, o produtor começou a optar no Plano Norte plantar feijão. Você consegue plantar ele no comecinho de metade de setembro, por aí, né? E conseguir fazer uma safrinha de soja, né? Essa que foi o grande quê de introduzir feijão, né? Falando do mercado feijão, hoje se vê que a Conab não tem muito feijão em estoque, né? Você pode ver o produtor migrou mais para o soja, que está muito valorizado o soja, né? E até por risco de clima, né? O produtor teve uns que tirou o pé um pouco de milho, né? Feijão, e acreditou mais no soja por ser talvez uma cultura mais resistente a clima, né? Então, hoje o feijão, quem conseguiu colher, que não teve percas, é uma cultura mais rentável hoje das três, né? Porque hoje uma saca deve estar 300, gira em torno de 300, 350, né? Depende da negociação, né? Então, com custo de 4 mil reais, vamos jogar o hectare, um custo tipo com uma boa tecnologia, usando assim, uma semente boa, um protocolo de aplicação bom, né? Então, não tem soja e milho que pague daí, né? Esse valor aí. Com certeza. Imagine, né? Dá para ter uma boa rentabilidade. Outra questão é que também foi bom você falar da questão de que a gente até um certo tempo entendia que a safrinha vinha agora do feijão. Na verdade, ela já aconteceu, né? Que era uma safra normal e agora o que tiraram o feijão, aí virou a safrinha. Outra questão, a questão da chuva também fez muitas perdas do feijão, né? Quem estava preparado com máquina, tipo, conseguiu plantar, que arriscou o feijão do cedo, que às vezes plantar feijão muito cedo tem que cuidar a geada fora de época, né? Que pega aí no período vegetativo, aí, terra produtiva é mais difícil, mas no vegetativo, às vezes traz muito dano, né? E perca, né? Então o produtor arriscou e esse ano acertou, né? Então, toda lavoura é um risco, né? Mas talvez você tem que ser mais consciente no plantio, né? Tem que sempre ser consciente, mas eu vejo como uma oportunidade boa a cultura do feijão no Plano Norte.
talvez o produtor tem que escolher, ele taxar assim na cabeça, colocar tipo 60% soja, 20 de feijão, mais 20 de milho, entendeu? Até para você seguir uma rotação de cultura na sua lavoura, né? Eu ia até comentar que essa é uma questão que às vezes o agricultor, por receio, por vergonha ou por medo, acaba não pedindo opinião, né? Ou acaba não procurando os próprios técnicos que as cooperativas vêm oferecendo. E isso é importante, né? Sentar, discutir, analisar qual é a tua rentabilidade, qual é a tua área de plantio e os teus tipos de terra, né? Para que justamente você possa fazer um estudo da tua propriedade e poder atingir os teus objetivos, né? Porque a gente sente assim muito que as pessoas acabam agindo ou fazendo uma rotação de cultura, né? Plantei muitos anos, sei lá, milho, né? Ou plantei muitos anos soja, então agora vou mudar e acaba não pensando nessas situações climáticas que acabam agredindo bastante, né? O próprio agricultor. A gente vê hoje também, né, partindo para o lado do trabalho da agricultura, estudos que mostram que hoje a agricultura, de cada 3 pessoas que trabalham, que têm uma atividade remunerada, 1 está na agricultura. É bastante, né? A gente fica pensando assim, que a nossa agricultura, ela é um tanto quanto desvalorizada por um bom tempo. Hoje em dia se fala muito mais, mas ainda se desvaloriza muito o agricultor. E nós percebemos através, né, disso, que de cada 3 pessoas, 1 está na agricultura. Então, olha que para todo o resto de situações, né, dos outros setores da economia, existem 2 outras pessoas trabalhando. Então, isso também é interessante, que a cada um agricultor que trabalha tem 2 outros profissionais que vão ir até ele buscar o seu alimento, né, enfim, tudo aquilo que você necessita, que vem da agricultura, né, para fazer a sua vida acontecer no dia a dia. E hoje o que segura a economia brasileira é o agro, né? Certeza. Que todo mundo sabe que o que está segurando as pontas aí é o agronegócio, e tem muito a crescer ainda, né? Com certeza, tem bastante espaço. A parte da União Europeia precisa muito de alimento, a mesma China, né, que está precisando muito da nossa proteína e nossa energia em si, né? Então, é a hora do Brasil começar a ganhar dinheiro, né? Verdade. Precisamos abrir os olhos e correr para frente. Sempre. Dando boa noite aí pro Betinho, a Dirce Veiga, a Sandra Ining, Osni Gomes. Boa noite, Osni. O Ademir Copes, Sanderson Pires, Ayrton Libério dos Santos, o César. Boa noite, é o César do Santo Antônio, estamos assistindo a live. Pensando sempre nos nossos agricultores, pois dele que vem o sustento em nossa mesa. É isso aí, César, essa é uma grande preocupação de todos nós. O Geraldo Gadotti, parabenizando pela iniciativa e pelos temas escolhidos. Independente de onde eu estiver, agora estou em Bombinhas, estarei assistindo. Um abraço, tudo de bom. Que bom que você está no litoral, né? Mas nós aqui também estamos muito bem, porque hoje está um clima bem gostoso. E hoje não tem pernilongo. Porque nas outras lives a gente ficava meio se batendo. Hoje não tem pernilongo. O Leandro, boa noite, Leandro. Boa noite. Enfim, então se as pessoas quiserem fazer algumas perguntas, a gente vai seguindo aqui. Aí os meninos vão nos orientando ali a partir daqui para frente, se for surgindo perguntas. Nos próximos dias, oficialmente, iniciamos a colheita da soja, né? Outra grande surpresa, né, para todos nós foi o boom da soja esse ano, né? O preço que disparou, que foi lá em cima, né? E deu aí uma amenizada, agora meio que se estabilizou, né? Nesses últimos dias, até você pode explicar melhor isso para a gente. Como é que você vê a colheita da soja em relação à produtividade, a esse período de chuvas? Como é que vai ser esse caminho de agora em diante? A lavoura de soja hoje, ela está, principalmente Major Vieira, ela está bem conduzida, né?
Teve algumas áreas, começou a colheita, já começaram semana passada, teve algumas áreas já que plantaram bem no início, uma super precoce, já com produção de 72, 73 sacas, né? Para uma super precoce foi boa, né? Então o potencial está aí, né? Que nem eu ressaltei antes, o produtor que conseguiu controlar a doença, que fez o manejo certo, vai ter uma boa produção. Vai ter uma boa produção. Acredito que seja bem maior que ano passado, né? Que, pelo fato da estiagem, né? Ano passado teve áreas de 20, de 30 sacos por hectare, né? Então não é o que vai acontecer esse ano, eu acho. Vai ser uma produção boa de soja, né? Falando do soja, como o preço, nem se mencionou, Aline, segundo as consultorias, eles colocam que a soja vai manter o preço. Não é para ter queda na moeda, né? O dólar vai estar ainda vai estar instável, na verdade, no valor que está, né? Então, o que manda, na verdade, vai mandar no soja é os estoques. Nosso estoque está muito baixo. A Conab não tem soja em estoque, né? A China começou a aumentar o rebanho suíno de novo, então eles vão precisar muita proteína, né? E a principal proteína é o soja, né? Então, é o nosso gargalo de venda, né? Vai ser... Tomara que todo mundo consiga produzir. E até olhando hoje a previsão para os próximos dias, aí o tempo vai se controlar mais ou menos, né? Então quer dizer que vai dar para colher tranquilo também, né? A soja sentiu um pouco, ela veio num janeiro muito chuvoso, né? Então essas 2 semanas de sol aí ela deu uma sentida. Mas não é nada comprometedor a produção, né? Não é caso de 2 semanas que ela vai perder muita produção. Então eu estou bem otimista nas lavouras que estou visitando, estou com o produtor, para todo dia vendo lavoura, né? Estou bem otimista na produção. Que bom. Até porque não podemos querer tudo, né? Claro que a gente quer sempre otimizar, quer sempre estar melhorando, mas em relação à safra do ano passado, como você bem colocou, a gente precisa acreditar que esse ano já foi muito melhor, né? E precisamos fazer ele render um pouco mais. Antes de a gente entrar num outro assunto que vai diferenciar um pouco da questão de produção, a gente foi muito questionado até quando a gente lançou o tema para essa semana da nossa live de ser sobre agricultura, a respeito da cultura do fumo. Mas essa não é uma discussão para esse momento, até porque a gente está conversando aí com algumas pessoas para virem aqui mesmo falar e até pessoas que estão estudando um pouco sobre justamente o que vem acontecendo na lavoura de fumo, que esse ano houve uma perca muito grande para muitos agricultores, né, devido a um, vamos chamar de fungo, de clima, de vários problemas, na verdade, que se juntaram e fizeram com que o fumo amadurecesse muito cedo, desse peste, ferrugem, enfim, muitos problemas juntos. Então, a gente está buscando pessoas que possam vir aqui, talvez até esclarecer, mas o que se sabe hoje, até das pessoas que eu conversei, é que não se sabe ao certo o que está acontecendo, né? Muitos acreditam que pode ser a semente, muitos acreditam que pode ser o terreno, muitos acreditam que pode ser algum tipo de inseticida, né, do solo. Doença de solo. Enfim, há várias situações que podem estar acontecendo, né? Seria interessante até conversar com o pessoal que esses consultor de fumo, né? Sim. Eles devem estar bem a par do fumo. Nós, na verdade, a cooperativa, a Copérgia, dá mais assistência até no cereal mesmo, né? Sim, tipo, a parte dessa fumageira aí é mais que o pessoal que já tem os consultores de fumo que fazem, né? Por isso que eu estou só deixando bem claro, porque a gente foi muito questionado, até para tentar responder. Então, a gente tá buscando também, porque é uma coisa que nos preocupa como cidade, porque sabemos que a nossa economia, a nossa base é a agricultura do fumo também. Então, a gente também está preocupado com isso, se preocupa com as famílias, com as pessoas, e também quer trazer um esclarecimento. Então, a gente está procurando, né, um momento certo aí, e as pessoas, para trazer, para falar um pouquinho mais sobre essa cultura. Tendo em vista que a cultura do fumo é uma cultura muito mais fechada do que quando a gente fala de soja, de milho, de feijão,
porque ela está na mão de grandes multinacionais e que tem um preço muito fechado, uma situação muito fechada. Então, a gente né, não consegue esclarecer ao certo muitas coisas, como fomos questionados até com relação à questão de preço, por que o preço não se mantém, ou por que né, aparentemente o mesmo fumo, a mesma qualidade, e há uma diferenciação. Então, a gente vai buscar trazer mais informações sobre isso, né, num outro momento, até porque isso dá uma discussão também bem longa, e a gente tem, né, outros assuntos que a gente quer estar abordando hoje, aproveitando aí o conhecimento do Emanuel. Uma palavra que a gente ouve muito no agro é uma palavra chamada commodities, né? Sei que acho que é uma palavra do inglês, né? E que muito se fala, mas que muito pouco se tem conhecimento, né? Então eu queria assim que você esclarecesse para a gente um pouquinho o que é uma commodity, o que eu posso chamar de commodities. Bom, commodity é a mercadoria, entendeu? Na tradução é mercadoria. A commodity é tudo que é produzido em larga escala e que pode ser armazenado por um certo período, entendeu? Essa tal commodity. Soja é uma commodity. Soja, milho, trigo, petróleo, minério de ferro, ouro. Ah, sim, que eu vou diferenciar. Commodities agrícolas, commodities... Tem vários segmentos, né? Mas nossa principal commodity é o soja e o milho, né? E trigo também. As 3 commodities que nós conseguimos produzir, né? E a commodity em si, ela depende muito do mercado externo, né? Na moeda é tudo vendido em dólar, né? Então, a valorização dela é sempre referente ao valor do dólar, né? E para que ela serve? Como é que eu uso ela no agro? Por que ela é uma coisa tão falada? Que na verdade, assim, hoje a commodity é a principal fonte de proteína, né? Tipo a soja. Ela entra na dieta da ração, entra na óleo de soja, vários subprodutos, né? Mas principalmente ela é a alimentação animal, né? Essa aí que é a principal função dessa commodity, é isso aí, né? E aí no contexto é a exportação, né? A nossa commodity é quase 100% exportada, né? Eu poderia dizer que commodity é como se fosse uma moeda de câmbio. A commodity é a mercadoria. Ela é a mercadoria. Daí o produto é a troca, que é a moeda de câmbio, entendeu? Ah, tá. Muito bem. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma commodity de soja, eu estou falando de um produto que tem agregado a ele um valor e que tem com isso uma expectativa de negócio. É certamente isso aí, realmente é isso. Né? Então, né, eu aqui bem analfabeta nessa área, né? Mas, por exemplo, vou negociar a minha safra de soja. Aí, bom, daí nós entraríamos num outro assunto, que seriam os contratos de financeiros, né? Por exemplo, as pessoas que já venderam a sua safra, elas venderam porque existia uma commodity de soja de previsão futura. Isso? Isso, um preço futuro. A maioria das commodities hoje trabalham com contrato, né? Tem um valor X estipulado na época, a empresa fornece o produtor achou bom ou não, ele firma o contrato, a cooperativa ou a revenda fecha com a Bunge ou com a trade, né? E já faz a negociação. Então a commodity é sempre 100% elas são negociáveis através de contrato, né? O agricultor faz o contrato, né, por exemplo, com a Copérdia ou com qualquer outra empresa, que automaticamente já tem negociado para frente numa negociação futura, né, para entrega futura. Isso, é sempre o contrato amarrado já para frente, entendeu? Não tem nada segurado em carteira, que nem tipo o nome vulgar, né? É sempre já, tipo, o produtor tem expectativa de um valor X na saca de soja, né? O produtor vai lá, pega o contrato, achou bom, quem contratou já está contratada com a trade ou com a Bung, né? Sim, daí já faz o negócio futuro, né? Pensando para frente. Além disso, hoje você vê assim, as commodities como uma influência no nosso mercado? A commodity ela é 100% influenciar o nosso mercado, né? Ela é a principal matéria-prima hoje do Brasil, né?
Então, hoje, falar no agronegócio, a principal matéria-prima é o soja, né? Que é a principal commodity, né? Hoje está se falando muito no milho também. Os Estados Unidos, o John Biden lá começou a trabalhar com milho, fazendo biocombustível, né? Tá usando para fazer etanol, né? Então, o estoque dele também está baixando. Como o Brasil, eu estava até lendo uma reportagem sobre o ministro da Agricultura, o Brasil já está pensando em exportar milho. Está exportando milho para a China, pelo fato lá da crescente produção deles do rebanho suíno, que no passado deu aquele fato da peste suína, tiveram que abater muitos animais, né? E agora já conseguiram repor esse número de animal abatido, né? Então a demanda do produto aumenta, né? E a produção única dos países que conseguem produzir em larga escala é os Estados Unidos e é o Brasil, né? Com certeza. Para ver que tudo é uma cadeia, né? As coisas vão acontecendo lá fora, mas vai influenciar diretamente para nós. E agora com essa nova onda de biocombustível, né? Começa a faltar alimento, começa a faltar produto para alimentação, entendeu? Então, o exemplo dos Estados Unidos já começando a misturar mais etanol na gasolina. E esse etanol vem oriundo de milho, entendeu? Então, eles começam a baixar o estoque para a parte da nutrição, né? O Brasil também já tem algumas moedeiras lá no Mato Grosso que já estão fazendo bastante etanol, né? E o soja daí entra no biocombustível daí. Sim, vê que o uso está se alargando cada vez mais também, né? Então significa que quanto mais produzir, sempre vai ter compra, né? É uma agregação assim. de valor, né? Eles estão tentando pegar um negócio que traz menos risco, menos dano ao meio ambiente, né? E tentar agregar valor, né? E acho que isso é o futuro da agricultura mesmo, né? Sim, até porque se a gente pensar nos combustíveis fósseis, que seriam petróleo, né, os derivados, provavelmente acabarão, né? Isso é os estudos que dizem. E aí você vai ter que partir para uma outra situação que aí entraria justamente, né, a questão do biodiesel. Até o caso do custo, né, de um petróleo comparado a um biocombustível, comparado a um milho, a um soja, né? Fica bem mais rentável trabalhar com biocombustível, ou de etanol ou de biodiesel, né? Sim, fica mais baixo, né, o custo. Então, a partir daí, vamos dar um oi para o pessoal aqui. A Rosane, boa noite. O Luiz, que lindo, parabéns. O Giovanni, olá, boa noite, estamos assistindo aqui em Maravilha, extremo oeste do estado. Parabéns pela live, assuntos muito bem esclarecidos. Que bom, né? Que bom que as pessoas estão gostando e que estão aderindo também a essa ideia. O Marcelo, boa noite, estamos assistindo. Parabéns pela live, sucesso. A Patrícia, boa noite, Patrícia. Né? Boa noite a todos que acho que eu consegui ler hoje o nome de todos aqui, mas se eu não conseguir, o Jean, boa noite, Rudimar, que acho que eu não falei antes, Bergossa, é parente? Esse é meu pai. Que bom ter o senhor aí com a gente. Enfim, se eu não falei o nome de alguém, a Neide, boa noite, a Zilda, enfim, né? Sejam todos bem-vindos para essa live, para esse momento onde a gente traz informações que às vezes não são tão comuns, né? Como, por exemplo, esse termo commodity, para mim era algo assim ainda meio longe, mas que deu para entender perfeitamente. E como nós falamos no início, a questão é que nós estamos vivendo uma nova era na nossa agricultura e precisamos estar interagindo com tudo isso. Uma vez, quando a gente falava do preço do dólar, era uma coisa muito longe da gente. O que eu tenho a ver com o dólar? O que eu tenho a ver com a moeda americana? Ou, enfim, hoje influencia diretamente na nossa vida, né? Quando a gente vai no mercado e vê uma lata, 1 litro de azeite por R$ 7,99, hoje eu vi a R$ 8,99. Então, aí você pensa assim, meu Deus, há um mês atrás, 45 dias, a gente pagava R$ 3,49, né? E o preço dobrou. Então, é um momento também de visualizar que existem dois lados, né? De um lado, o agricultor, que por muito tempo foi desvalorizado,
né, que não tinha uma valorização naquilo que produzia, até por todos os riscos que ele corre, né? Se a gente for analisar tudo isso que o Emanuel falou, da questão, né, de chuva, de pragas, de incertezas, né, que vem junto com a agricultura, ele precisa ter o seu produto valorizado, que foi o que aconteceu no ano passado. Aí teve todo um problema com o tempo em si, e aí não houve uma colheita suficiente ou que desse um bom resultado para o próprio agricultor. E hoje há o preço que nós, consumidores, temos que pagar. Mas que, olhando de fora, também não é nada mais justo, né? Como os próprios plantadores de arroz, né? Que eu li uma reportagem esses dias, que eles ficaram parece-me que há 10 anos sem o aumento da saca de arroz. E aí agora subiu, né? Não é bom? Não é bom. É ruim, claro que é ruim, né? Porque aí a história, mas aumentou o salário, aumentou tudo. Mas muitas coisas não aumentaram. E a proporção também não foi a mesma, né? O salário aumentou em torno, sei lá, de 45, 50 reais. A nossa cesta básica também subiu quase que isso, né? E aí a gente vai entrar em outras discussões. Mas o que vale a gente colocar aqui é a questão de que a nossa agricultura está desenvolvendo cada vez mais. Sinto um orgulho muito grande de Major Vieira, com profissionais como você, Emanuel, que estão preocupados com a nossa agricultura, com o bem-estar das famílias. Penso que aquilo que falamos antes, da questão do planejamento, vai ter muito a ver também com esse resultado final, né? Quando um agricultor se planeja dentro da sua propriedade, para a sua produção, plantando, de repente, né, porque é soja, porque ela é mais resistente, ou para quem está começando, né? Mas eu não entendo nada de agricultura, ou, né, daqui a pouco eu preciso fazer alguma coisa que seja mais rentável. Como é que eu vou fazer isso? Então, procura pessoas capacitadas, que têm conhecimento, que têm informação e que estão vivendo esse meio, para dar justamente essas informações. Antes eu falava lá no início sobre as fazendas inteligentes, e penso que hoje nós temos muitas em Major Vieira e vamos crescer muito nesse sentido. Não só em Major Vieira, mas todo o Planalto Norte de Major Vieira. Todo o Planalto Norte de Santa Catarina. No sentido de que, o que quer dizer fazendas inteligentes? Não é porque ela é grande em número de alqueires, de hectares, enfim. É porque ela busca aprimoramento naquilo que ela faz, né? Quando o Emanuel falava da questão de buscar bons resultados, você busca também a questão de desenvolver projetos que deem certo. E nesse sentido, hoje a agricultura está muito na frente. Quando você pega, agora me fugiu o nome, de programas específicos, né, que existem hoje para a agricultura. Agricultura digital, precisão, né? Isso. Né? Queria lembrar esse nome, não lembrava. Agricultura de precisão, que você, claro, vai ter um certo custo, né? Hoje, na verdade, tem vários sobre essa tecnologia, né? Faz mapeamento de área, você trabalha com grid, você começa a corrigir em pontos, sabe? Você começa a corrigir em pontos, mas a gente sempre repassa o produtor para ele começar, tipo, da estaca zero, né? Correção de solo, uma boa palhada, usando variedades que se adaptam à sua região, cuidar as épocas de plantio, né? Sempre assim, uma correção de solo, né? Uma calagem, uma adubação orgânica, talvez, né? Porque hoje, talvez para se produzir 70, 80 sacos, não precisa fazer muito, usar muita tecnologia, né? Mas hoje para você já se fala em soja de 100, 120, 130 sacos por hectare, né? Daí é o detalhe, né? Claro, e principalmente o clima, né? O tempo, né? Mas é o detalhe, é o pente fino, que nem falo, né? É você trabalhar com uma palhada, rotação de cultura, o solo bem corrigido, fazer uma agricultura de precisão em grid, isso tudo com o tempo, né? Você consegue pegar uma área nova e já sair fazendo tudo isso aí, né? Sim, e até porque aquela questão que eu vinha colocando da questão de fazenda não é a questão de você ter
milhões de alqueires. Mas você começar do teu tamanho e a partir dali ir melhorando e crescendo, né? A propriedade tem que ser rentável, né? Tem que trabalhar em cima de rentabilidade. Se não está sendo rentável, você sai fora do negócio, né? Tem que saber trabalhar sempre em cima da gestão, né? Você tem que ter uma gestão agrícola, né? Projetar o seu projeto para tantos anos. Eu quero projetar para 5 anos. Em 5 anos eu quero ter isso e isso. Quero corrigir essa área primeiro. Começar a corrigir aquela, né? Eu acho que é o caminho, né? Quem está indo a parte de gestão agrícola aí que está conseguindo se sobressair perante os outros. Que bom. Ainda falando um pouquinho sobre a questão das fazendas inteligentes, hoje o que englobaria uma fazenda inteligente? A questão dos painéis solares, que está levando a energia de maneira mais barata, né? Claro que o início, o colocar a energia solar lá na tua casa, aquelas placas que vão em cima do telhado, elas têm um certo valor, mas tudo isso se paga com o tempo. E isso já estamos vendo perto da gente, que até então era de muito longe, né? A gente não tinha acesso a essas placas, por exemplo. E hoje não, hoje a gente já tem aqui na nossa cidade, sabe que realmente dá resultado e que realmente ela tem uma devolução para o agricultor, ou para a família, ou para as pessoas que realmente adotarem. Além disso, a fazenda inteligente hoje, ela tem as máquinas que andam sozinhas, né? Mas quem é que tem isso? Hoje, se você for ver, a maioria dos agricultores tem um trator todo no GPS, né? Você tem a colheitadeira com GPS, enfim. Então, são implementos, são máquinas que já trabalham sozinha, né? Que delimitam o espaço, que dão a tua produtividade, que dão, enfim. Então tudo isso faz parte de uma fazenda inteligente. E hoje em Major Vieira, quem que não tem internet, né? Era digital, né? Enfim, isso é fazenda inteligente, né? Então quando fala assim, as pessoas acham que isso é uma coisa que está muito longe, mas não, ela está bem próxima de nós. A gente só precisa às vezes aprender a usar os meios para chegar a ter esses resultados que tudo isso nos dá, né? Que a própria internet nos dá. Questões que a gente vem percebendo que atrapalham muito, né? Como a gente já falou também hoje aqui, a questão da nossa agricultura é a questão do estresse hídrico, aliás, né? Falta de chuva, enfim. Então, há pontos muito positivos e há pontos negativos que a gente precisa ir ponderando e sabendo realmente aonde a gente quer chegar, como você bem colocou. Vamos lá, então. Temos ali uma pergunta da Miriam. Boa noite. Quero saber por que este ano teve um surto da buva. Pois então, né? Até no meu quintal deu. Mas claro que daí ali eu arranquei com a mão, ficou bem mais fácil, né? Sabe explicar para nós? O que aconteceu com o manejo da buva, o principal problema foi o seguinte. Como foi um início de plantio muito seco, né? Estava muito seco, passou do inverno que vinha com baixos volumes de chuva, a parte da sementeira não aconteceu. A buva não germinou, ela estava lá em latência, só estava esperando a umidade para nascer, né? Como o produtor não chegou, talvez não enxergou a olho nu, não fez um manejo próprio para a buva, entendeu? Usando um herbicida específico. Após começou esse período de chuvarada, a buva germinou e começou a infestar todas as lavouras, né? Mas se o produtor fazer um controle de inverno bem feito, ter uma palhada, usar um herbicida específico, tem lavoura sem nenhuma buva, né? Então tem que cuidar bastante também o manejo, né? Buva é manejo, você tem que fazer manejo, rotação, usar produto específico e estar atento em usar produtos antecipadamente. Para quem não sabe o que é buva, né, gente? Porque até então, às vezes, acha até que é um bicho, né? Mas buva é um mato. Ela é uma folha larga, né? Ela é hoje uma das principais, fora o capim amargoso que não tem aqui por enquanto, né? Ela é uma folha larga, ela traz muita perca em soja. Tem áreas que você pode perder até 20%, 30%, depende da infestação. Tem isso também? Não sabia. Ela traz muita perca por disputa por luz, por água, por adubo, né? Ela sempre vai disputar. É uma planta daninha, né?
Sim, porque ela é uma planta mole, né? Então quer dizer que ela acaba absorvendo muita água, verdade. Não tinha pensado nisso. Mas vou tratar de cuidar até do meu quintal, então. Você tem que cuidar, elas tem que manejar inverno. Tem que fazer manejo de inverno, usar produto específico na pastagem ou no trigo, fazer rotação com trigo, consegue diminuir bastante a incidência de buva e fazer as dessecação sempre antecipada para a buva. Não deixar para fazer na hora do plantio, que é mais complicado. Que bom. Então, gente, nós vamos... quero colocar para todos que nos assistem aí, quem ainda não conseguiu se inscrever lá no canal do YouTube, né, Aline Rutes MV, entre, se inscreva no canal, tá aí embaixo o nosso endereço, né? Se puder deixar o seu likezinho, acionar o sininho para quando tiver notificação nova, né, você já ficar por dentro, ficar sabendo. A gente agradece de coração a todas as pessoas que estão nos adicionando aí aos poucos. Estou bem feliz, né? Porque essa semana a gente atingiu pelo menos os 1000 que a gente precisava para fazer as transmissões ao vivo. Agora só estamos esperando a liberação do YouTube para poder fazer por lá também. Mas apesar de que a gente está deixando elas gravadas lá no YouTube. Não estou conseguindo mais receber as pessoas que estão me mandando convite no Facebook, porque eu já atingi aqueles 5.000. Então, é só lá na página. Daí que também a página do Facebook é Aline Rutes MV. Então, é só entrar lá e curtir lá naquele positivinho que você vai estar por dentro das informações e tudo que está nos perfis também está lá na página. Quero dar boa noite aí para a Andréia Bodner, da padaria Nosso Pão. Né? Vamos comer daqui a pouco um pão maravilhoso de lá. O Antônio e a Linda ali do Butiá, boa noite. A Madalena, boa noite, bem esclarecedora essa live. Que bom que você gostou, Madalena, obrigado. E aí tem uma pergunta lá do Marlon. Gostaria que o Emanuel falasse um pouco sobre a cigarrinha, que acometeu várias lavouras de milho esse ano. Pois é, Marlon, boa noite. Essa pegou o produtor de calça curta, como diz o ditado, né? A cigarrinha, ela é uma transmissora de vários complexos de enfesamento, né? Ela transmite os molicutes, né? Ela vai largar o molicutes na folha, vai sugar. Isso vai originar um enfesamento pálido ou vermelho ou talvez uma fusariose, né? Então, o controle dela é lá bem no início, entre V4 e V6, consegue fazer um controle eficiente da cigarrinha, né? E o problema maior é que ela ovoposita muito ligeiro, sabe? Muito rápido. Então, ela em 4 dias ovoposita. Então, o produtor tem que entrar cada 4 dias na lavoura. E é difícil quem fez, né? Então, principalmente Santa Catarina e Rio Grande, metade do sudoeste Paraná, teve muito problema de enfesamento. E hoje o pessoal está colhendo aí, estão produzindo 60, 70 sacos de soja. Deu uma quebra muito grande, né? E a outra ainda está qualidade, né? Você está perdendo qualidade de grão também, né? Essa fusariose que você fala é uma doença que é acometida pela cigarrinha. Ela é um transmissor. A cigarrinha é tipo um vetor. Ela vai transmitir, ela vai sugar, né? E daí vai entrar outros tipos de doença, né? Que seria os enfesamentos, que é o enfesamento pálido, enfesamento e a própria fusariose, que vai tombar o pé. Ela fica com o como podre, ela apodrece o como, né? E não tem sustentação para a planta. Interessante. Você vê como tudo é muito... Mas isso também provavelmente tem a ver com o clima. Também. Mas isso aí é que um ano é atípico do outro, né? Isso aí tem anos que é percevejo, tem anos que é... Esse ano foi o ano da cigarrinha, né? E tem algumas variedades que são mais sensíveis, outras são menos, né? Tem umas que são mais resistentes a essa cigarrinha, que elas não são muito atrativas para ela, né? Ele é parente do bicudo ou não? Ela é da mesma ordem, mas não é do mesmo gênero, não é uma coleóptera. Né? Porque até o ano passado se falava muito em bicudo, né? Esse ano quase que não se ouviu falar. É que daí, na verdade, as pessoas vão aderindo aos tratamentos, né? Até teve um surto, assim, mas o produtor conseguiu controlar bem, né? O problema maior da cigarrinha é que não tinha muito conhecimento na região, né? E não teve um ataque, nunca teve um ataque severo disso aí, né? Talvez passou por despercebido, o produtor não viu, o cara que dava assistência também não viu, né? Ainda que Major Vieira tem pouco milho, né?
Sim. Agora pega mais a região de Mafra, no Indre, Neópolis, Taiópolis, a perca está dando muito grande. Depende da variedade, né? Tem variedade mais resistente e tem outros mais suscetíveis, né? Essa é uma outra questão que a gente volta a falar da questão do planejamento, né? Do tá olhando, do tá averiguando toda a sua lavoura, né? E tentando fazer um manejo adequado. Eu acho que a questão das perguntas encerrou ali, né? O pessoal está bem por dentro dos assuntos. A gente quer assim, agradecer imensamente de coração, Emanuel, por você estar aqui hoje com a gente. Foi muito relevante tudo isso que a gente colocou aqui, visto que é um assunto que move a nossa cidade, a nossa região, e que a gente precisa cada vez mais de esclarecimentos, né? Então vai ficar gravado lá na nossa página, nos perfis, no canal do YouTube. Quem ainda tiver alguma dúvida e quiser consultar, quem quiser procurar o Emanuel, eu não sei se você quer deixar o teu contato, acho que os meninos colocaram ali a questão do Instagram, né? Facebook, não sei. Você quer falar um pouquinho, quem quiser te procurar? Então, primeiramente eu agradeço a Aline, né, pelo convite, pela apostar e acreditar no nosso trabalho, né? E estamos aí disponível, né? O que nós chegar desse nosso alcance, nós vamos tentar ajudar o produtor, né? Eu que agradeço com certeza. Mas está aí o Instagram, né? Está aí embaixo na nossa tela, quem quiser entrar em contato. Além de que, com certeza, chegando na Copérdia, vão poder encontrar o Emanuel lá ou saber onde é que ele se encontra aí no meio das lavouras e achá-lo para tirar suas dúvidas. A gente quer deixar assim outra coisa bem clara, né? Que nós convidamos várias pessoas sempre para as lives, né? Não só para a de hoje, mas para todas as que a gente já fez. E muitas vezes as pessoas, por algum motivo ou outro, não podem estar ou participar, né? Como é o caso, por exemplo, da Cooperalfa, que pediu desculpas porque há um trâmite dentro da empresa que não pode ser... as pessoas que trabalham aqui não podem participar de entrevistas, por exemplo, né? Como seria esse momento hoje. Então, a gente também ficou sentido, assim como eles, mas a gente deixa aqui, claro, o nosso entendimento e, por isso, a nossa gratidão. Porque é muito bom ter profissionais, ter pessoas que realmente né, querem levar a informação às pessoas. Temos aí mais uma pergunta? O Sidney Voskowski, lá do Rio Novo. Boa noite, Emanuel. Com relação aos contratos de soja, sei que muitos produtores não vão entregar devido à diferença na precificação de preço no momento do fechamento do contrato e no momento atual. Qual o posicionamento da Copérdia? Boa noite, Sidney, tudo bem? A parte comercial eu não faço, eu sou mais a parte técnica, né? Daí, então, a questão comercial é mais com o pessoal do cereal, né? Essa eu vou ficar te devendo, que eu só mais parte técnica mesmo, Sim. Assistência técnica. E até, né, uma questão de que daqui a pouco vai falar de valores e que a gente também não gostaria muito. Eu não estou a par disso, que é outro setor, né? Eu só faço mais a parte da assistência técnica mesmo. Sim. Mas é legal até daqui a pouco, né, a própria Copérdia procurar o Sidney para esclarecer que com certeza vai ser, né, um assunto que está todo mundo se perguntando, né? A gente até comentou aqui antes que é uma coisa que está gerando bastante polêmica, mas que temos que aguardar, né? Porque são coisas que não dependem né, de uma única pessoa ou de uma única situação, mas de muitas empresas, de muitos negócios em si, né? E por isso que o agro é uma coisa que não é tão simples também, né? E que merece muito cuidado, muito respeito para que realmente se efetive tudo aquilo que é um sonho de um agricultor, né? Então, gente, vamos finalizando. Quero agradecer todos que nos assistiram, Emanuel, os meninos, as pessoas que vêm nos pedindo informação, querendo que a gente fale sobre alguns assuntos. Nesse momento, às vezes, a gente acaba ficando até meio sem conteúdo, posso dizer assim, não é conteúdo a palavra. Porque a gente fica meio nervoso, né? Apesar de já ser, nem sei a que número que nós estamos aí, mas a gente acaba ficando meio
Nervoso mesmo, é essa a palavra. E gostaria que vocês deixassem para nós, pode ser no Messenger, pode mandar no particular, sugestões das próximas lives. A gente já tem aí até uma sequência mais ou menos pronta, né, que a gente está executando aí para os próximos, mas é sempre importante levantar questionamentos que a gente possa estar trazendo informações cada vez mais para as pessoas que querem ter esse conhecimento consigo mesmo. Uma boa noite a todos, né? Que a gente possa estar sempre por aí, estamos por aí, e que a gente possa sempre estar ajudando as pessoas que querem, né, a nossa ajuda, o nosso conhecimento. Obrigado a todos vocês, tenham uma boa noite, um bom restinho de semana aí para todo mundo. Agradeço também a todos os ouvintes aí, uma boa noite. Muito obrigado.